Juízes 6, 11. Juízes 6, 11, Antigo Testamento. Glória a Deus. No meu dá na página 354. Vai ser por ali. Juízes 6, 11. Grande é o nome de Jesus. Meio extensiva a leitura, mas para que nós possamos entender, 11 ao 24. Precisamos ler o texto e o contexto. Glória a Deus. Juízes 6, 11. A leitura diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizeíta, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse só um homem. E ele lhes disse: Se tenho agora achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo de que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse o anjo: Esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos sem fermentos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento e põe-nos sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo. Assim o Senhor fez. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisreíta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. A canção que nós cantamos, ela resume um pouquinho da história de Gideão. E a palavra de Deus, ela é cantada e ela é pregada. Glória ao nome de Jesus. Quando Israel estava precisando mais do que nunca da mão do Senhor sobre a vida deles, porque eles estavam sendo atormentados, eles estavam sendo oprimidos, perseguidos pelos seus vizinhos, pelos seus adversários. Havia ali a nação israelita e havia ali os midianitas, os amalequitas, havia ali os filisteus, havia várias nações em derredor que não aceitavam com que Israel, assim como é hoje, ainda não aceitam com que Israel se estabeleça sobre a sua terra. Se nós voltarmos na história, desde o começo, nós vamos ver Deus fazendo uma promessa a Abraão, de que dele suscitaria uma nação, de que ele seria pai de multidões, de que ele chegaria um tempo na história do homem, que de Abraão nós
seríamos descendentes pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isso se cumpre, o tempo passa, até que chega o tempo de Israel ter uma grande fome na região, ter uma grande fome naquele lugar. E Israel, através de Jacó e seus filhos, eles têm que entrar na terra do Egito. E quando eles entram na terra do Egito, lá já estava um preparado esperando-os, que era o filho mais novo de Jacó, chamado José. Só que na história, eles chegam na terra e eles começam a ser bem tratados, porque em toda aquela região, em todo aquele setor da terra, até então conhecido, a fome imperava, a seca imperava. Os animais já haviam morrido, as plantações já haviam secado e o deserto havia assolado a terra durante 7 anos. Essa revelação, essa previsão, o próprio José disse a Faraó que iria acontecer. 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E quando isso aconteceu, Faraó não havia conseguido ninguém melhor que José para cuidar de juntar os alimentos, de juntar os animais, de coletar a água e fazer celeiros e fazer com que se juntasse para que no tempo difícil, no tempo da seca, eles tivessem o que comer. E foi nessa ocasião de seca braba, nessa ocasião de seca, de deserto puro, que Jacó entra na terra do Egito, juntamente com a sua família e a sua tribo, e os seus parentes, os seus empregados. Ele entra naquela terra para comprar comida, porque não tinha em derredor, somente na terra do Egito, porque José já estava lá. Glória ao nome de Jesus. E quando ele entra na terra, que ele firma, que ele tem o seu pedaço de chão, ele tem o seu local onde ele começa a morar, e começando a morar, ele começa a se dar bem naquela terra, e vence então os 7 anos de vacas secas, e eles continuam naquela terra do Egito. Não era a terra que Deus havia prometido, mas era um tempo em que se precisava com que eles estivessem ali. E quando vence o tempo, a nação, a família de Jacó, ela vai crescendo, outras pessoas vão chegando, outras parentes, vizinhos, conhecidos vão chegando, e eles falam: não, a terra é boa, a terra tá ótima para nós. E eles começam a cuidar de si, da sua família, como um povo estrangeiro numa terra em que já era habitada. E passam-se os anos, a nação ela cresce, o povo se multiplica, as pessoas já têm uma vida comum, como se eles fossem de casa, né? Não eram egípcios, mas é como se eles fossem de casa. E o tempo passa, e Deus cuidando daquela nação, Deus cuidando do seu povo, dos descendentes de Abraão, de Jacó, eles ali se estabelecem e continuam. E o tempo passa, e os anos passam. Faraó, que havia vivido a experiência com José, morre. E vem o seu substituto, vem o seu herdeiro, vem aquele que vai continuar no trono do Egito. E o tempo passa. E você sabe que muitas das vezes a história, se ela não for recontada, se ela não for passada de pai para filho, se ela não for levada nos livros de história, se ela não for contada, escrita, vai chegar um tempo em que aquela memória vai ser esquecida. E foi exatamente isso que aconteceu naquela terra. Levantou-se um faraó no Egito que não conhecera José, não soubera da história de José, ou talvez até estava escrito lá nos livros, mas ele simplesmente ignorou. Ele olhou para uma outra situação. Poxa, nós somos os donos da terra, nós nascemos aqui, mas tem um povo aí que está superando as nossas riquezas, está superando aquilo que nós temos, está ficando mais rico que nós. Precisa ser feita alguma coisa.
Então ele começa a colocar leis, ele começa a impor leis sobre a nação estrangeira, ele começa a cobrar mais impostos, ele começa a fazer com que os hebreus que estavam naquela terra, eles sentissem o peso da opressão. E ali, com o tempo, ele já não aguentando mais, Faraó coloca uma lei de que eles teriam que ser escravos naquela terra. Eles teriam que se tornar empregados sem remuneração daquele povo egípcio. E a opressão começa. Só que isso já havia sido previsto muito antes de que na terra do Egito, essa nação hebreia passaria 430 anos na opressão da escravidão, na opressão do sofrimento, mas que depois Deus se levantaria com mão forte e os tiraria da terra do Egito para levar para a terra prometida. Isso tudo já fora falado, isso tudo já fora escrito, isso tudo chegou-se o tempo de ser cumprido. E quando se cumpre isso, não era falta de aviso, não era falta de saber, mas o que tem que acontecer vai acontecer conforme a vontade de Deus. E quando aquele povo oprimido, quando aquele povo sofrido, já não aguentando mais as humilhações, Deus vai lá e separa Moisés. Moisés nasce numa situação adversa, num momento adverso para os meninos homens. Ele nasce já condenado à morte. Ele nasce com a sua mãe sabendo que ele teria que ser morto, porque nenhuma criança, homem, poderia sobreviver naquela terra. Por quê? Porque os homens são de lutas, os homens são de batalhas, os homens são aguerridos. Então se preferia com que as mulheres cumprissem os serviços de escravas e os homens teriam que ser mortos. Mas Deus está na sua vida, Deus está na sua história, como esteve na vida de Moisés. E nós sabemos que a sua mãe prepara um cesto e unge ele em volta de betume, e enchendo de betume aquele cesto, coloca a criança dentro. Colocando a criança dentro, solta no rio. O rio mais caudaloso do planeta é o rio Nilo, o rio onde os animais ferozes, crocodilos, javalis, hipopótamos, outros animais aquáticos e terrestres, ali eles iam para se alimentar, ali eles iam para beber água, ali eles iam para se refrescar. E soltando aquele menino, Deus os desvia aquele cesto das correntezas, dos animais, até ele chegar no local onde estava a filha de Faraó. Veja bem, lá atrás o Faraó fez o povo escravo, e o mesmo reinado de Faraó, a Bíblia não fala se era o mesmo ou se era outro. A sua filha foi usada para recolher Moisés das águas e trazê-lo para o palácio. Quando ele é trazido para o palácio, ele começa a desfrutar de uma vida maravilhosa, porque tudo do bom e do melhor Moisés tinha. Mas alguém lhes disse: olha, você está aí no palácio, mas você não é desse povo, você não é dessa gente, você não é dessa nação. Você é da mesma linhagem daquele povo que está sendo oprimido, escravizado, que está sofrendo chicotadas, que está comendo o pão que o inimigo amassou, pisou com o rabo, como diz o ditado popular. Eles estão sofrendo. E você está aí comendo e bebendo o bom do melhor, mas você não pertence a essa raça, você pertence àquela. Quando Moisés fica sabendo disso, e ele não podendo fazer nada, ele tinha que seguir a história, seguir o curso da história que Deus havia preparado. O que acontece? Ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai lá e tira a vida do hebreu, do egípcio. Quando ele tira a vida do egípcio, ele tem que fugir,
Porque por mais que ele quisesse, eles sabiam, eles descobriram, e ele teve que fugir. E fugindo ele para o deserto, ele se encontra com Deus na sarça ardente, lá onde ele estava praticamente havia perdido tudo que ele havia tido no palácio. Ele era um homem que não se banhava regularmente, era um homem que não fazia mais a sua barba regularmente, ele era um homem que andava no meio dos cactos, ele era um homem que andava no meio da sequidão. Aquele português bonito, ou a língua egípcia que ele aprendeu com os melhores professores, ele havia perdido. Então ele já falava tropeçando como eu, ele já falava trocado como eu, ele já falava errado como eu, e aquilo ali era o que Deus queria para a vida dele. Deus não escolhe o luxo, Deus não escolhe os palácios. Jesus não nasceu no palácio de Herodes nem de Pôncio Pilatos. Jesus foi lá e nasceu numa manjedoura, num local simples, humilde, aonde ali estavam os animais. Imagine o rei de Israel nascendo numa manjedoura. Não tinha lugar na hospedaria, não tinha conforto, não tinha água quente, não tinha parteira, não tinha médico, não tinha ninguém que pudesse cuidar daquele menino. Porém o Senhor estava com ele e tudo aconteceu para a glória dele do jeito que ele planejou. Mesmo na simplicidade, mesmo numa condição adversa, Deus prepara tudo na sua vida para você ser um vencedor. E Moisés, então, naquela sarça ardente, ele vê que o fogo não conseguia queimar, não conseguia consumir, não conseguia destruir aquele arbusto. E ele fala assim: aqui é um mistério, aqui é algo diferente, aqui é algo sobrenatural. Então Deus o chama através do fogo. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o local que você está é santo. Eu estou separando você para ir e voltar lá na terra da onde você saiu, do palácio de Faraó, para ir livrar o meu povo e levá-lo para a terra prometida. Moisés também fala: poxa vida, eu sou um homem de língua pesada, eu já não sei falar bonito, eu já não sei encarar os poderosos. Eu vou chegar diante do presidente da República, vou chegar diante do presidente do Senado, vou chegar diante do presidente do Supremo. Como é que eu vou falar com eles se eles estudaram, os seus diplomas, aquilo que eles têm é muito melhor, muito maior que o que eu tenho. Eu não tenho nada e eles têm tudo. Mas Deus diz para Moisés: olha, você não vai falar diretamente, seu irmão vai falar para você. Seu irmão é instruído, seu irmão tem mais facilidade. Então, tudo que você disser, você estará dizendo o que eu estou falando. E ele repetirá tudo aquilo que você disser, porque sou eu que estarei falando. Louvado seja Deus. Quando Moisés chega diante de Faraó, o coração de Faraó se endurece. E nós já vimos o filme, nós já lemos na Bíblia que Deus envia 10 pragas sobre aquela terra. E aquele sofrimento que o povo de Israel estava passando, que o povo hebreu estava passando, passa para a vida dos hebreus, passa para a família dos hebreus. E a maior tristeza que um pai e que uma mãe sente é quando vem a 10ª praga, que é a morte de todos os filhos primogênitos daquela terra. Por que eles morreram? Porque quando Deus deu o decreto, ele disse: vocês vão, povo hebreu, no umbral das portas, passem o sangue do cordeiro. Era um animal morto, mas aquele sangue tinha a unção de Deus, tinha a virtude de Deus. E aonde estiver aquela marca daquele sangue, o anjo da morte passará direto. E a próxima casa que houver, se não tiver a marca do sangue, ali haverá morte, ali haverá dor, ali haverá luto.
E acontecendo isso, Faraó não se vê mais em condição de segurar o povo. Então ele solta, ele libera o povo. E o povo saindo da terra do Egito, eles vão de encontro à terra prometida. Mas quando eles chegam diante do Mar Vermelho, o primeiro obstáculo muito grande, onde ninguém passava a não ser de embarcação. Mas eles não tinham tempo de subir nos barcos. Inclusive eles não tinham barcos para subir. Ou eles morreriam ali porque Faraó estava no encalço, estava na perseguição. Porque a hora que ele liberou, que ele viu que o povo saiu, ele falou: não, isso para mim é humilhação. Eu sou o Faraó do Egito. E naquele tempo se consideravam deuses. Eles eram adorados, eles eram, tinham como deuses naquela terra. E as pessoas, o primeiro sinal era se dobrar, se ajoelhar diante deles. Então ele disse: não é possível, esse povo não pode sair daqui. Então, se eu não posso mantê-los cativos, se eu não posso mantê-los escravos, e pelo menos eu vou matá-los, eu vou destruí-los. E quando ele começa a caminhar com suas bigas, com seus cavalos, com suas flechas, com seus arcos, com as suas lanças, ele começa a perseguir. O povo já estava à beira do Mar Vermelho. E eles olham para trás e dizem: se nós formos, nós vamos morrer afogados. Se nós ficarmos, Faraó vai nos matar. Para onde é que nós vamos? Mas ali estava Moisés, profeta de Deus, homem separado para aquele fim. E ele enfrentou a Faraó, e ele tirou o povo da terra do Egito. Ele fende o chão. No momento em que ele fende o chão com seu cajado, o mar se abre. No momento que o mar se abre, o povo atravessa. E do outro lado, eles cantam: só o Senhor é Deus. Cantam o cântico de vitória. Miriam samba, pula, dança, ela se alegra, toca pandeiro, tamborim, ela toca de tudo. Porque com mão forte Deus tirou da terra do Egito, atravessou o Mar Vermelho, que era o obstáculo, e os seus inimigos foram derrotados. Faraó do Egito e todo o seu povo foi morto, porque atentou contra o povo de Deus, contra Jacó, contra Israel, contra a sua vida, contra a minha vida. Não vale encantamento, não adianta macumba, não adianta bruxaria, não adianta patuar, não adianta nada para destruir a nossa vida, porque nós estamos guardados pelo sangue do Cordeiro. O sangue da nova aliança que foi derramado naquela cruz é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que faz de você uma pessoa plenamente abençoada. Isso é você e Deus. Isso é Deus na sua causa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. É Deus com você 24 horas por dia, porque Ele está trabalhando intensamente para que a vitória seja sua. Aleluia, no nome do Senhor Jesus. Quando o povo atravessa o Egito, os seus inimigos são mortos, e eles caminham mais um tanto, até chegar ao Rio Jordão. Atravessando o Rio Jordão, eles entrariam na terra. Eles entrariam na terra prometida, na terra que manava leite e mel, na terra onde as uvas, onde os frutos eram maiores do que tudo. Banana, pera, uva, maçã, tudo, trigo, arroz, tudo dava em abundância, que é a terra terra prometida, que Deus havia dado já a Abraão centenas e milhares de anos atrás. Então, quando eles chegam no Rio Jordão, mais uma vez um obstáculo. Como é que nós vamos atravessar? Deus manda, pega a arca da aliança, e os sacerdotes vão à frente. E conforme eles forem caminhando com a arca, o rio se abrirá. O rio se tornará seco. Ele não descerá mais as corredeiras. Parará ali, e o povo atravessará para entrar na terra prometida, para entrar na terra que Deus preparou para que eles vivessem.
estão lá até hoje. Estão lá lutando contra os seus inimigos, lutando contra os seus vizinhos, contra os seus adversários. Mas ninguém tira-os de lá, porque foi Deus quem os colocou. Quando Deus nos coloca na posição que Ele quer, quando Deus nos coloca do jeito que Ele quer, no lugar que Ele quer, a nossa vida só tende a caminhar para frente. Nossa vida só tende a caminhar para o bem. A prosperidade começa a fazer parte da nossa vida. O pecado deixa de existir no nosso meio. Aquilo que contrariava a Deus deixa de ser feito, deixa de ser praticado. Então a mão de Deus é sobre nós, assim como esteve com aquele povo. Aí que nós vamos chegar a Gideão. Muitas das vezes, quando a coisa está muito boa, quando a coisa está indo de vento em popa, a gente não se preocupa com muita coisa sobrenatural, muita coisa espiritual. A gente acredita na nossa força, na nossa inteligência, na nossa sabedoria. E isso aconteceu com aquela nação. O povo começou a criar para si: eu estou indo na igreja terça, quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo, mas aí o dinheirinho está no bolso. Hoje é domingo, mas hoje eu não vou cultuar a Deus. Hoje eu vou no shopping, vou pegar a minha família, vou pegar o meu carro, vou pegar o meu dinheiro e vou no shopping. Não, tem uma viagem para praia. Eu vou deixar de ir na igreja e vou curtir a praia. Por quê? Porque está sobrando. E essa é uma das coisas que nós trocamos: futilidades, coisas supérfluas, coisas de segundo plano, pelas coisas melhores, que é aquelas que Deus tem. Você não está impedido de ir à praia, você não está impedido de ir ao shopping, você não está impedido de vestir as melhores roupas, você não está impedido de fazer o seu churrasco, porque você trabalhou para isso. Mas uma coisa que nós não devemos nos esquecer nunca é de Deus, é da sua palavra, é daquilo que Ele nos orienta a fazer para estar na presença dEle. Quando você está com Ele, tudo se resolve, tudo fica mais tranquilo. Vem aquela luta, vem aquela perseguição, vem aquela dificuldade, mas você vence porque o Senhor é contigo por onde quer que você vá. E a nação israelita, eles chegaram num ponto que eles estavam na bonança, que eles estavam na alegria, que eles estavam na felicidade. E eles começaram a trocar o certo pelo duvidoso. Foram lá e criaram uma imagem, criaram um pedaço de madeira, pegaram um pouco de barro, montaram lá uma imagem, e ao invés de adorar ao Senhor, eles estavam adorando aquelas estátuas. E isso fez com que os seus adversários, vou falar a palavra que nós usamos hoje, o diabo, isso fez com que os seus adversários, os seus inimigos em derredor começassem a vir contra eles. Eles estavam aos poucos se distanciando de Deus, e os seus adversários estavam se achegando. E chegou num ponto que Gideão teve que malhar o trigo, teve que malhar o arroz, teve que malhar o alimento escondido. Porque quando eles estavam em campo aberto, lá no meio da lavoura, os midianitas, os amalequitas vinham e destruíam aquilo que eles haviam plantado e levavam embora. Se eles não conseguissem levar embora, eles simplesmente punham fogo. E ali começou a se esconder para poder não morrer de fome. Mas Deus, Ele é fiel. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas Deus continua fiel. E Deus foi lá onde Gideão estava, escondido, num lugar difícil, e se apresentou para ele. Falou assim: olha, você é um escolhido. Eu estou aqui por sua causa. E é você quem vai livrar o povo das mãos dos adversários, dos inimigos. E ele, assim como Moisés lá atrás, assim como Abraão lá atrás, que se sentiram não capacitados para aquela obra, eles se sentiram o menor de todos,
Mas Deus, ele pega aquele que é simples, que é humilde de coração, e coloca na parte de cima. Ele pega aquele que está na parte de cima, orgulhoso, vaidoso, aquele que olha os outros por cima e põe lá embaixo. Deus exalta o humilde e abate o orgulhoso. Então ele chega para Gideão e diz: olha, você vai livrar a mão, pela sua mão, a vida do meu povo. Imagine só, você está aí, Deus chega para você e fala: eu tenho uma obra para colocar nas suas mãos. E você diz: olha, eu não sou capacitado. Mas Deus não escolhe os capacitados. Primeiro ele capacita os escolhidos para os enviar para qualquer tipo de obra, para qualquer tipo de trabalho. Então quando ele chega, ele faz a prova. É o Senhor mesmo? É o Senhor que é conosco? Se o Senhor fosse conosco, como é que está acontecendo isso com a gente? Deus nos faz lembrar: olha, é o distanciamento. É aquilo que vocês estavam na minha presença e foram se afastando. Isso lhes causou essa tragédia. Mas eu não estou aqui para falar do seu pecado. Eu não estou aqui para falar do seu erro. Eu não estou aqui para falar daquilo que você fez ou deixou de fazer. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito. É você que vai livrar o povo da situação que se encontra adversa. E isso foi o que aconteceu. Reúne o povo. Gideão reúne 10.000. É muita gente. É muita gente. O inimigo é feroz, o inimigo é sagaz, o inimigo é astuto, o inimigo é poderoso, o inimigo tem força, tem. Mas 10.000, eles vão dizer que se eles vencerem a batalha, eles vão dizer que eles venceram e que não fui eu que fiz a obra que precisava ser feita. Então dispensa uma quantidade deles, aqueles que têm medo. Então, um detalhe: aqueles que têm medo, aqueles que são covardes, aqueles que não acreditam, aqueles que acham que não precisa, esses aí eu não quero. E a prova será quando você for colocado para beber água. Vocês já repararam que quando um animal chega na beira do rio, da represa ou da lagoa, e ele vai beber água, ele abaixa, bebe a água e levanta a cabeça. E dá um 180, às vezes até um 360, para ver se não tem ninguém que possa fazê-los correr perigo e eles perderem a sua vida. E já tem, a gente já bebeu água de mina, você enche a mão e traz a boca. Só que você faz isso contínuas vezes, sem olhar em derredor, sem dar o 360 graus. Deus colocou essa prova. Quem beber, pôr a boca na água e levantar a cabeça para olhar em volta, fica. Quem colocar a mão e beber com a mão, volta. Deus sabe quem Ele pode contar na sua obra. Deus sabe quem Ele pode contar na fé. Deus sabe quem Ele pode contar na história da sua vida, da sua família. Ele sabe se você tem condição de vencer as lutas, as guerras, as batalhas ou não. Mas Ele conta com você para isso. Ele não quer Ele escolher se você vai fazer ou não. Porque todo aquele que chega na presença de Deus, ele tem força espiritual dada pelo Espírito Santo para manifestar na vida dele as condições favoráveis para que ele possa ser um vencedor. Primeira coisa, fé. Segundo, obediência. Quando esses dois estão conjugados na nossa vida, o milagre acontece. Glorificado seja Deus. Quando Ele dispensa toda aquela multidão, sobram 300.
Nós também já vimos o filme, também já lemos na história que houve 300 homens que venceram os seus adversários. Eles criaram uma estratégia que eles venceram uma batalha. Assim foi tirado da Bíblia o contexto dessa história. Mas isso é um fato que aconteceu, que está registrado na Bíblia, e isso foi real. Como é que nós vamos vencer com 300 pessoas, 300 guerreiros, 300 soldados? Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser treinado, pode não ser treinado, mas como é que nós vamos vencer? Deus então manda com que eles juntem tochas, com que eles juntem cântaros, que são vasos. Deus os manda com que eles, à noite, cheguem diante do arraial dos inimigos, dos adversários. E quando eles fazem aquilo que lhes foi determinado, lhes foi ordenado, o exército adversário se confunde. O exército adversário se perde. O exército adversário se mistura e começa a um tirar a vida do outro. De tanto medo que eles ficaram, porque Deus usou aquele fogo, Deus usou aquele óleo, Deus usou aqueles vasos, e Deus mandou com que eles tocassem as buzinas. Foi um barulho ensurdecedor. Você está à noite no seu descanso, e aí alguém pula a janela da sua casa e você escuta um barulho. A primeira coisa que você faz é assustar. Foi exatamente isso que aconteceu com os amalequitas e com os midianitas. Eles se assombraram, porque o barulho foi muito grande, e eles começaram a se matar uns aos outros até sem querer, podemos dizer assim. Mas nós sabemos que era a mão de Deus com aquele povo. Hoje não é diferente. Nós temos adversários, nós temos inimigos ferozes, sagazes, babando para tentar nos destruir. Às vezes você pensa, não, o inimigo, ele nem se preocupa comigo, ele não quer o meu mal, ou ele não quer o meu bem, ele simplesmente está aí e eu estou aqui do meu lado. Mas quando nós vemos o que a Bíblia ensina sobre a criação do homem, nós vemos que quem tentou o homem foi o diabo. Quem derrubou o homem? Através da mulher, através da cobra e através da mulher. Foi o inimigo, foi o adversário. Então, desde esse tempo, ele vendo a obra-prima da criação de Deus, ele tenta matar, roubar e destruir a nossa felicidade. Quantas pessoas estão entregues aos vícios? Quantas famílias estão divididas? Quantas famílias estão destruídas? Quantas pessoas estão morrendo? Às vezes mortas por uma arma de fogo, por uma arma branca. Quantas pessoas estão nesse momento sofrendo um acidente de carro, de ônibus, de avião? Tudo isso dizem que a morte tem uma desculpa, mas Jesus declarou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Porque o inimigo, ele se não mata, rouba e destrói, mas eu vim fazer a obra contrária. Então hoje nós estamos aqui não pelo acaso, não porque não tínhamos nenhum lugar para ir. Temos várias opções, mas nós preferimos estar aqui hoje para lutar contra as adversidades, para lutar contra os inimigos. Os nossos adversários não são as pessoas, não é o nosso vizinho, não é o nosso parente, não é o nosso colega de trabalho, não é a pessoa em si. O nosso adversário é aquele que está usando por detrás dele para tentar nos prejudicar. É uma fofoca, é uma conversa trocada, é uma inveja, é uma palavra de maldição. As pessoas que vão se dirigir a nós vão falar isso, mas o nosso inimigo não é elas, é o que está por detrás delas. E o nosso amigo é o Senhor. O nosso ajudador, o nosso protetor, o nosso guardador é o Senhor. E é nele que nós colocamos a nossa fé. E quando nós damos a ordem
em nome de Jesus, para que esses adversários sejam excluídos da nossa vida. Nós não matamos as pessoas, mas nós matamos o mal que estava se apoderando delas. E aquela pessoa, um dia, ela pode chegar aqui pedindo pelo amor de Deus, porque ela já não aguenta mais. Por quê? Porque Deus trabalhou também na vida dela. Deus, ele ama a cada um de nós incondicionalmente, mas ele odeia aquele que procura fazer o mal, que é Satanás. Ele não tem mais condição nenhuma de arrependimento. Então, quando se vencer o tempo de cada um de nós sobre a terra, ele será lançado no inferno, no lago de fogo, que queima com enxofre, e ali ele será prisioneiro para a eternidade. Mas todos aqueles que chegarem a esse local, todos aqueles que ouvirem essa palavra, todos aqueles que fizerem essa oração e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, esses serão salvos, remidos, lavados no sangue, e esses irão para o céu, para o encontro do Senhor nos ares, e viveremos para sempre com Ele. É a promessa da vida eterna que Ele nos fez. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar pela nossa vida, vamos orar pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, vamos orar pelos nossos negócios, porque a vitória é nossa, garantida pelo poder do nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Glorificado seja Deus. Pai nosso que estais nos céus, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, com que a tua graça maravilhosa esteja atingindo nesse local, Senhor, no mais profundo do nosso ser, lá no nosso coração e na nossa mente e na nossa alma, Senhor. Venha de encontro agora à necessidade que se faz nesse local, Senhor, na vida desta pessoa. O Senhor sabe de tudo antes que nós abrimos a nossa boca para falar contigo. Então, meu Pai, venha de encontro agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, venha salvaguardar, venha libertar, venha curar, venha manifestar o teu poder sobre nós, meu Pai. Que nenhuma arma forjada contra nós nos atinja, que nenhuma palavra de maldição lançada contra a nossa vida seja parte da nossa derrota, não, Senhor. Que aquilo que falam de nós, que aquilo que querem que nós não consigamos, pela sua graça e misericórdia, que isso seja quebrado agora no nome de Jesus. Quebra o arco, Senhor, quebra a lança, meu Deus, quebra, Senhor, o trabalho que foi feito contra a vida desta pessoa, arranca, Senhor, desfaz agora, Senhor, na encruzilhada, desfaz, meu Deus, na cachoeira, desfaz agora, Senhor, na boca do sapo, desfaz agora, Senhor, naquele alimento que foi dado a ela. Arranca, Senhor, nesse momento, quebra agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Faz, meu Pai, morada nesse coração, faz, meu Senhor, morada nesta vida, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a ação do mal, desde o começo dessa rua, aqui embaixo, até no final dessa rua lá em cima. Todos os terreiros, todas as pessoas que estão que têm o espírito da inveja, todas as pessoas que têm o espírito da desunião, do desamor, que elas sejam agora, Senhor, derrotadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, fecha agora os terreiros, fecha agora, Senhor, as casas, fecha agora, Senhor, as pessoas que estão prejudicando a vida umas das outras. Nós não aceitamos, meu Deus, com que lancem na nossa calçada ou dentro do nosso quintal essas coisas estragadas, essas coisas ruins, Senhor. Nós não aceitamos com que o adversário entre dentro desse salão e venha colocar a sua marca, colocar a sua mancha, a sua sujeira, meu Senhor. Nós não aceitamos de forma alguma com que nenhum mal seja sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus nós repreendemos. Em nome de Jesus nós deitamos por terra agora. Em nome de Jesus nós repreendemos e dizemos: sai todo mal em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, o Senhor está aqui agora, Senhor, para nos abençoar. O Senhor está aqui agora para tocar na nossa vida.
Então, meu Senhor e meu Deus, faz morada agora. Preenche o nosso espírito, preenche o nosso coração, preenche o nosso corpo com a tua presença. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nós declaramos a nossa vitória nesse dia de hoje, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.